diz assim, não, desculpa, não é 22, é 21. Diz assim, é 22 mesmo. Diz assim, que jorram do trono de Deus rios de água viva. Vamos estudar um pouquinho de ciência, para poder quebrar um pouquinho o gelo. A fórmula da água. Muito bem. 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Não é isso? Agora, a água de Cristo é essa. A mesma fórmula. H2O. Uma palavra de humildade, a outra de humilhação e a outra de obediência. E essa palavra, se a gente prefigurar, é para o Senhor, é para o Senhor. Se vocês verem, a perfeita fórmula da água está em Lucas 2. É ela mesmo, é dela que eu estou falando. É dessa daqui, ó. Quando o anjo Gabriel anunciou que ela seria mãe de Deus, ela disse: como isso pode acontecer se eu não conheço homem algum? A humildade. E no final o anjo diz: tu conceberás o filho do Altíssimo, e tua prima Isabel, que era estéril, está grávida, porque para Deus nada é impossível. E o que ela diz? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ali a humilhação e a obediência. E é nesse mesmo clima, vamos pedir ao ministério que cante uma música para aquela que nos ensina toda essa fórmula. Essa água viva é essa: a humilhação, a humildade e a obediência. Quem tem essas virtudes no coração vai além, porque ela foi além, porque ela foi humilde, foi serva e foi obediente. Então eu preciso que o ministério cante uma música sobre a água. Vamos se levantar e vamos pedir ao Senhor que essa água, continuando o que o padre falou, porque nós não fizemos um mergulho, vamos dar mais um mergulhinho. Não custa nada, né? Dar mais um mergulhinho. Vamos dar mais um mergulhinho, mas que seja por um momento muito breve, muito breve, para a gente pedir a Nossa Senhora que nos lave com a sua água, aquela água que estava no ventre dela, a água que gerou o nosso Salvador, que no madeiro da cruz saiu o que do coração dele? Sangue e água. A água da humilhação, a água da obediência, a água da humildade. Não é assim que o Senhor Jesus fez no madeiro da cruz? Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então que o ministério cante uma música sobre a água. Vamos nos banhar mais um pouquinho. Não custa nada, né? Vamos lá, ministério de Deus. Quem sabe faz o vivo. Isso é bom. Batiza-me. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Canta com a alma, irmão. Você não pode sair daqui hoje do jeito que você veio. Você tem que pedir o Senhor para sair renovado, restaurado, um homem novo. 0 quilômetros. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, perfumar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, perfumar meu coração. Agora vamos se assentando e vamos pedir a graça ao Senhor de termos ouvidos atentos à palavra. Amém? Agora eu vou passar então a palavra para o nosso querido irmão Douglas. Gente, eu tô daquela música, Meu Lugar ao Céu, aquilo ali. Nossa. Vamos lá, gente.
O nosso tema é sobre dons de revelação. Aí está o dom de ciência, o dom de sabedoria e o dom de discernimento. São os dons importantes, né, para toda a igreja, mas principalmente dentro da renovação. E o dom de ciência é uma ferramenta que Deus nos dá para a edificação da igreja, para levar as pessoas à conversão e à glorificação de Deus. Porque se os dons de Deus não for para isso, eles não servem. Os dons de Deus é para levar a pessoa à conversão e a glorificar a Deus. Jesus, quando curou, ele não curava simplesmente para curar. Jesus é Salvador, ele queria era a alma da pessoa. Esse negócio está com um probleminha, entendeu? Mas o dom de ciência é uma revelação sobrenatural. Então, não é algo natural, entendeu? Sobrenatural. Está acima daquilo que é natural. De Deus. A palavra de ciência, Deus nos concede. E isso não é bagagem cultural. Entendeu? Você pode ter uma pessoa que tem muita bagagem cultural. Você pode ter filosofia, teologia. O padre Lino está ali. Um abraço, padre. O padre estudou teologia, filosofia. Mas dom de ciência não é isso. Dom de ciência é dom gratuito de Deus. É graça. E isso nos anima muito, porque às vezes a gente pensa, esses dons é só para padre, isso é só para quem estudou teologia, filosofia. E não é dom, é graça. E Deus deseja dar esse dom para todos nós. Só que tem uma condição. Aquilo que o padre Nilson dizia, lembra? Naamã teve que mergulhar. Ele teve que passar por aquele processo de humildade, obediência e aí por diante. Eu não lembro todos agora. Vocês lembram? Sim. Fala lá. Oração. Não, em ordem. Vamos lá em ordem. Humildade, obediência, desprendimento. Tu tem que atrás. Palavra, Sacramento. confissão e eucaristia. É penitência. Penitência e eucaristia. Mas o dom de ciência é o diagnóstico de Deus. Quando a gente vai no médico, o médico vai lá e faz um diagnóstico e fala, você está com isso. Então a palavra de ciência é o diagnóstico de Deus. Deus revela fatos, acontecimentos, sentimentos, e Deus vai revelando. E qual o propósito de Deus revelar isso? Se eu perguntasse a você, para que Deus quer revelar ao seu povo coisas passadas, coisas que já aconteceu? Porque esses acontecimentos, essas feridas, muitas vezes ela causa em nós feridas, traumas e aí por diante. Então o dom de ciência tem essa capacidade de ir aí. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Então o dom de ciência tem essa capacidade de ir à raiz do problema. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você descobrir a doença, outra coisa é a causa dela. Já percebeu? Uma coisa é uma pessoa gostar de beber. A pessoa bebe. Mas o que leva essa pessoa a beber? A gente tem que aprender, às vezes, mudar a oração nesse sentido. Rezar para que Deus vá à raiz do problema. Senhor, vai à raiz daquele problema. O que leva aquela pessoa a beber? O que leva aquele jovem, aquela jovem a se drogar, a se prostituir? E a maioria das vezes está relacionado a coisas mal resolvidas no passado, briga de vizinho para vizinho, você matou meu papagaio, ali o vizinho ficou com raiva do outro, e ali ele criou uma mágoa, depois foi ressentindo, e passou 10, 20 anos, hoje ele ainda lembra daquilo.
E a pessoa vai ressentindo a ponto de que até doenças físicas às vezes está relacionado a um problema mal resolvido, a uma mágoa que ficou lá atrás. E a pessoa somatiza aquela dor para o seu corpo. E o dom de ciência quer chegar aí. Quer chegar à raiz do problema. Para que eu e você temos um coração curado. Lembra que o Wilson disse que às vezes é difícil ter pessoas virtuosas? Porque o nosso coração está ferido pela mágoa, coisas passadas. E Deus quer chegar aí. Eu quero dar alguns exemplos de dom de ciência que já aconteceu comigo, alguns que eu já vi falar dentro da Bíblia. Um dia